Eclesiastes, no capítulo 3. Glória a Deus. Você encontrou? Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar e de se abraçar. Versículo 1 novamente. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Queridos, esse texto aqui é um texto que todos nós conhecemos. Pena que muitos de nós não conseguimos, muitas vezes, colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Quando eu digo que é uma pena não colocarmos em prática, é porque muitos de nós já conhecemos esse texto aqui, mas parece que mesmo conhecendo, a gente vive refém do tempo. Deixa eu te falar algo. Nós somos livres para a glória do Senhor. E não é da vontade de Deus que nós venhamos ser aprisionados pelo tempo. Quando eu digo de ser aprisionado pelo tempo, é que se você parar para observar, nós vivemos uma correria da vida que parece que 24 horas é pouco. Parece que em 24 horas a gente não consegue resolver aquilo que a gente gostaria. E quando a gente não consegue, a gente fica mal, a gente fica de mau humor, fica chateado. É ou não é? Parece que dá uma sensação de impotência, porque às vezes a gente não conseguiu desempenhar uma tarefa, fazer aquilo que a gente havia planejado. E nós precisamos, queridos, mais do que nunca entender que tudo tem o seu tempo determinado, que há tempo para todas as coisas, que nós somos filhos do Senhor do tempo, que nós somos servos do Senhor do tempo. E quem é o Senhor do tempo? É Deus. Em Daniel chega a dizer que Ele muda os tempos, muda os reis, muda a hora, enfim. Deus é Senhor sobre tudo e nós somos filhos e servos desse Senhor. Mas muitas vezes nós agimos como se nós fôssemos servos do relógio. Muitas vezes, sem perceber, nós agimos como se nós fôssemos escravos do relógio. E nós não somos escravos e servos do relógio. Nós somos servos do Senhor. A gente vive uma agitação, uma correria, um ativismo muito grande, e por conta desse comportamento humanista, desse comportamento que a gente vive por esses dias, é por isso que muitos de nós estamos com a pressão descontrolada, estamos com os batimentos cardíacos descontrolados, é por isso que muitos estão passando por problemas de saúde e por aí sucessivamente. Aí vem problema familiar, problema conjugal, outros até problema no sentido íntimo, enfim, é problema para tudo que é lado. Por quê? Por causa desse corre-corre, dessa ansiedade, dessa correria. E nós estamos vivendo esse período aí de uma paralisação. A gente sabe que nem tudo parou, talvez nem você pôde parar, mas teve aqueles que tiveram que parar, E mesmo tendo que parar, já arrumou atividade, já preencheu a sua agenda com atividades, ou seja, só se adaptou ao tempo que está vivendo. Queridos, a gente precisa entender que há tempo para tudo. Eu sei que falando assim é fácil, mas colocar em prática é um desafio para todos nós, eu digo até para mim, é um desafio a gente realmente viver cada coisa em seu tempo e realmente organizar o nosso tempo, mas nós precisamos porque quem sofre, irmãos, são as pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam, e principalmente a gente. Você pode observar como que a sua saúde sofre, como que o seu corpo sofre com essa correria. Nós precisamos buscar o Senhor, queridos, uma sabedoria, uma direção de Deus, para a gente poder agir, agir de forma correta, sem gerar danos na vida de ninguém e sem
contrair danos para a nossa própria vida, né? Há pessoas que vivem a correria muito grande e só param realmente quando passa mal, né? Só para realmente quando dá um problema de saúde, e aí, poxa, será que está repreendido? Será que a pessoa tem que ter um problema de saúde para ela parar? Né? Há pessoas que quando dão um problema de saúde, para tudo porque realmente não tem como fazer nada, e é justamente naquele momento do repouso que ela descansa, né? E aí nos primeiros dias ela fica incomodada porque tem muita coisa para fazer, mas não pode porque a saúde deu um problema, mas no quarto, no quinto dia a pessoa já vai entendendo a importância daquele repouso, porque aquele repouso acabou trazendo um descanso para o seu corpo e para a sua mente. Então, queridos, que a gente possa ouvir as palavras do Senhor de prevenção, para a gente não ter que lidar com as palavras de repreensão. Que a gente possa receber as direções do Senhor, né, enquanto tudo está cooperando para evitar problemas, do que ter que lidar com os problemas. É claro que Deus pode nos livrar nos problemas, mas Deus ele também traz uma palavra de prevenção, sempre nos prevenindo, sempre nos alertando, sempre nos orientando a termos cuidado, para que a gente não venha pagar um preço alto por conta desse estresse e dessa correria da vida. Então, queridos, aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz: tudo tem o seu tempo determinado. E é verdade, tudo tem o seu tempo. E a gente precisa respeitar isso. A gente precisa respeitar o tempo de Deus na nossa vida. A gente precisa respeitar a estrutura do nosso corpo, da nossa saúde. Tem pessoas que falam assim: pastor, parece que os problemas me procuram, né? Parece que os problemas, parece que eu tenho um radar, porque tudo que é problema na minha casa vem para mim, tudo que é problema com os meus familiares vem para mim. E eu vou te dizer um negócio: sabe por que os problemas te procuram? É porque você é um solucionador de problemas, né? Os problemas te procuram porque você realmente tem capacidade no Senhor de solucionar. Por isso que os problemas te procuram, né? Mas agora deixa eu te falar um negócio: não é porque Deus te dá uma capacidade para você solucionar os problemas que você vai se comportar como um super-herói, né? Você não é super-herói. Não é porque Deus te dá unção, te dá sabedoria para você resolver os problemas, que você vai se comportar como um super-herói. Deus te dá capacidade por conta da sua fé nele. Deus te dá capacidade porque você se coloca à disposição para resolver. Mas essa não é a vontade dele. Deus não quer que você venha terminar o fim da sua vida aqui nessa terra, né? Porque nós somos eternos no Senhor. Deus não quer que você cumpra a sua carreira aqui nessa vida se gastando, se desgastando, queridos, resolvendo problemas. É claro que os problemas da vida são inevitáveis, mas você entende o que eu estou falando? Os problemas vêm para você porque você soluciona os problemas. Não é porque você atrai, é porque as pessoas sabem que você vai resolver. Agora, o fato das pessoas saberem que você pode resolver não quer dizer que você nasceu para isso. Não quer dizer que essa seja a vontade do Senhor para você. A gente precisa encontrar, queridos, um lugar de descanso no Senhor. A gente precisa relaxar um pouquinho, né? Porque o fato de Deus nos dar capacidade não quer dizer que essa seja a vontade dele. Talvez pelo fato de você estar sempre encarando os problemas que vêm para você, é por isso que continua vindo outros. Claro que você não vai fugir da raia, né? Mas tem gente que procura, né? Querido, calma, você não é super-herói. Cuide da sua saúde física, da sua saúde mental. Busque uma direção de Deus, há tempo para tudo. Peça ao Senhor: Deus me dê uma direção para que eu possa organizar o meu tempo. Senão, queridos, nós nos tornamos servos e escravos do tempo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não nos chamou para isso, para sermos escravos do tempo. Deus nos chamou para sermos senhores do tempo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Senhor dos Senhores. E quem são esses senhores? Somos nós. O Senhor nos chamou para também sermos senhores abaixo dele, para também sermos rei abaixo dele. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Nós precisamos buscar, queridos, esse domínio que há no fruto do Espírito. Porque se nós não dominarmos as coisas dessa terra, as coisas dessa terra começam a nos dominar. E quando isso começa a acontecer, nós pecamos, nós erramos e nos tornamos refém das coisas desse mundo. Há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo. Busque se organizar, busque alinhar a sua vida ao propósito de Deus. Em Salmos, abre lá por favor, Salmos no capítulo 90, é só você voltar um pouquinho aí. Salmos no capítulo 90, no versículo 12, esse salmo aqui é de Moisés, tá bom? Salmos 90, versículo 12, olha o que Moisés diz. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Queridos, Moisés foi um homem de intimidade com Deus. A palavra chega a dizer que Moisés teve uma experiência de falar face a face com Deus. Moisés era um homem que tinha comunhão com o Senhor. E Moisés fez um pedido sábio. Ele pede ao Senhor, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. Esse pedido de Moisés era o seguinte, ele estava pedindo a Deus para que ele pudesse aprender a valorizar os seus dias e para que ele alcançasse um coração sábio. Moisés estava pedindo sabedoria a Deus, sendo que o pedido de Moisés já foi um pedido sábio. A gente pede tanta coisa a Deus, não é verdade? Mas nós deveríamos também pedir ao Senhor para nos ensinar a contar os nossos dias, a valorizar os nossos dias. E quando nós falamos em valorizar os nossos dias, começa a entrar várias coisas importantes dentro desse pacote. Família, saúde, Deus está em primeiro lugar sempre, né? Por quê? Porque valorizar os dias, queridos, valorizar a vida, é valorizar a presença de Deus, é valorizar as pessoas que a gente ama, as pessoas que nos amam, é valorizar realmente a vida, é dar valor realmente àquilo que tem valor. Esses dias eu conversava com um pastor, um amigo, e ele falava algo comigo, o seguinte, fala assim, pastor, você vive uma correria muito grande, tudo vai passar, pastor. Nada que a gente faz para Deus é em vão, mas tudo vai passar. E eu ouvi aqui o conselho desse amigo, e eu virei para ele e falei, realmente, tudo vai passar, tudo passa. E quando a gente olha para trás, é claro que aquilo que fazemos para Deus não é em vão, aquilo que fazemos, nada é em vão, mas realmente tudo passa. E a gente precisa buscar um ponto de equilíbrio, porque tudo passa. A gente não tem mais a força que nós tínhamos antes, o vigor que nós tínhamos antes, tudo passa, queridos. E muitas vezes, para a gente organizar algumas coisas na nossa vida, a gente vai ter que abrir mão de outras. Muitas vezes, para a gente organizar o nosso tempo, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. A gente vai ter que abrir mão de alguns excessos, inclusive de coisas que não são excessos, mas que talvez não está cooperando para o plano do Senhor na nossa vida. Quer um conselho? Comece a fazer isso na sua casa. Não precisa ser hoje, né? Não seja ansioso. Mas tire um dia dessa semana que você puder, claro. Arrume o seu armário, querido. Veja lá o que não dá mais para você. O pastor Pedro, por exemplo, arrumou o armário dele, encontrou 2 camisas do Flamengo e deu para mim. E eu fiquei muito grato por isso, né? Faço o mesmo. Vê se tem alguma coisa, estou brincando, né? Mas dá uma arrumada no seu armário. Vê o que não serve mais para você. Dá para alguém. Abençoa alguém, querido. De repente, você armando o seu armário, você vai achar até dinheiro lá que você não... É sério. Talvez tem perfume que você nunca usou. Eu estou falando para você abrir mão do que você tem, né? A gente sempre tem um chamego com alguma coisa, né? Não, pastor, isso aqui são os meus perfumes. Eu gosto. Esse aqui eu uso pouco, mas é meu. Claro, né? Isso é muito pessoal. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Talvez tem coisas que estão ocupando o espaço do teu armário que não serve mais para você. Talvez você nunca usou, mas está ali ocupando espaço. Talvez você pode abençoar alguém com aquilo ali.
Assim, queridos, é a nossa vida. Tem coisas que na nossa vida que está gerando peso. Coisas no sentido emocional, sabe? Mágoas, lembranças, coisas que estão gerando entulho, que estão gerando volume. E essas coisas que estão gerando entulho e volume na nossa vida, talvez está ofuscando o seu brilho, querido, a sua luz. Está ofuscando o melhor que você tem. A Bíblia diz que a mulher perdeu uma dracma, ela tinha 10, perdeu uma. Ela varreu a casa dela, acendeu a lamparina, a luz, e ela encontrou. Ela só encontrou depois que ela varreu, que ela acendeu a luz. E sabe onde que ela perdeu? Dentro de casa. Às vezes a gente perde valores, princípios, dentro da nossa própria casa. Foi necessário ela limpar a casa, acender a luz, para ela encontrar aquilo que era dela, que ela havia perdido. Às vezes a gente tem perdido valores, coisas que nós temos de valor que o Senhor nos deu. E quando eu falo isso, eu falo de princípios, eu falo de ensinamentos, de coisas de valor que a gente traz conosco. Porque muitas vezes a nossa casa, ou seja, a nossa vida, está desarrumada, está cheio de poeira, está faltando a luz do Senhor, ou seja, a presença de Deus, a revelação da palavra. Quando aquela mulher acendeu a luz, que representa a revelação da palavra, e varreu, ela encontrou dentro da própria casa dela aquilo que ela havia perdido. Ela encontrou aquilo que tinha de valor. Talvez o que você tinha de valor que você perdeu, talvez você não perdeu na rua, talvez você perdeu dentro de casa. Nada melhor que acender a luz do Senhor e varrer. Tem coisa que em excesso na sua vida, joga fora. Por isso que eu dei esse exemplo, começa pelo armário da sua casa. Começa pela sua casa. A gente sempre tem aquela mania, né? Não vou jogar isso aqui fora não, que a hora vai servir. E tem hora que serve mesmo, né? Mas você já reparou que muita coisa que você falou que ia servir e está lá até hoje? É para você tirar tudo fora, mas comece arrumando seu armário. Aquele quartinho da bagunça. Arrume algumas coisas na sua vida, tire alguns excessos, algumas lembranças ruins, algumas coisas do passado. Queridos, vamos aprender a contar os nossos dias, a valorizar a nossa vida. O tempo passa rápido, os dias passam rápidos. E às vezes a gente está agarrado a coisas materiais e esquecendo que existem coisas que têm muito mais valor do que essas coisas materiais. Essas coisas materiais enferrujam, dão traça, mas as coisas do céu, queridos, são eternas. Essas aí, essas não rebentam, essas não acabam. A gente precisa valorizar aquilo que é eterno, aquilo que é propósito de Deus. Então Moisés aqui, queridos, ele diz no versículo 12, Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. E é o que nós precisamos fazer. Pedir ao Senhor que venha nos ensinar a contar os nossos dias, a valorizar os nossos dias, a valorizar o nosso tempo, a valorizar a nossa vida. Aqui em Salmos mesmo, no capítulo 102, abre aí por favor, Salmos 102, no versículo 11, olha o que diz: os meus dias são como a sombra que declina e como a erva que se seca, mas tu, Senhor, permanecerás, versículo 12, para sempre, e a tua memória de geração em geração. O salmista ele diz aqui, queridos, que os nossos dias são como a sombra que declina e como a erva que murcha. E é verdade, assim são os nossos dias. Passa rápido demais. A gente precisa valorizar, queridos, a nossa vida. Valorizar as pessoas que estão próximas de nós. Aqui em Salmos 39, volta um pouquinho, Salmos 39. Nós vamos ler o versículo 4, 5 e 6, tá? Salmos 39, no versículo 4, que diz assim: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmo,
O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Versículo 6. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabe que as levará. E é verdade. Olha o que o salmista está falando. Todo homem fica amontoando riquezas e não sabe o que vai levar. Realmente dessa vida, queridos, a gente não leva nada a não ser os princípios da palavra de Deus, a salvação. Ou seja, o que o salmista está querendo dizer aqui é que os homens, eles vivem, passam a vida toda procurando amontoar coisas. E quando o fim dos seus dias chegam nessa terra, eles não levam nada. Há quantos anos foi escrito esse versículo aqui? Meu Deus, há milhares de anos atrás. Ou seja, desde que o mundo foi mundo, desde que o mundo é mundo, todo homem, ou seja, todo ser humano, ele vive numa busca desenfreada por riqueza, por dinheiro. Isso não é algo de agora, querido. Isso é algo que já acontece há séculos, há anos, há milhares de anos. E sabe o que aconteceu com todas essas pessoas até aqui? Elas morreram. Não levaram nada daquilo que amontoaram, daquilo que guardaram. Porque dessa vida, queridos, nós só levamos aquilo que é eterno, aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que faz parte do plano da eternidade. Agora aqui no versículo 4, o salmista faz um pedido. Ele diz o seguinte: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. O salmista aqui, ele fez um pedido bem ousado ao Senhor. Ele estava falando o seguinte: Deus, me façam conhecer o meu fim. É mais ou menos assim: Senhor, quando que eu vou morrer? Né? Quando que eu vou partir dessa terra? Você já teve essa curiosidade? Eu acho que você já teve, né? Eu já tive. Será quando que Deus vai me chamar? Era mais ou menos esse pedido que ele estava fazendo a Deus. Senhor, me diga quando eu vou partir dessa terra. Agora, por que o salmista fez esse pedido? Ele mesmo diz: Senhor, me diga em quanto tempo eu vou ficar aqui nessa terra, para que eu saiba e entenda o quanto eu sou frágil. Ou seja, se eu soubesse, Senhor, quanto tempo eu iria ficar nessa terra, talvez eu não iria perder tanto tempo com coisas que não edificam a minha vida. Se talvez nós soubéssemos quanto tempo de vida nós temos nessa terra, realmente, talvez a gente não ia brigar tanto, talvez a gente não ia discutir tanto, talvez a gente não ia ficar tanto tempo zangado, né? Você não ia ficar tanto tempo zangado com o seu esposo, com a sua esposa. Quando olhasse para o relógio, para o calendário, rapaz, tem que valorizar o tempo, porque no ano tal eu vou partir. Talvez se a gente soubesse realmente o final dos nossos dias nessa terra, muita coisa a gente iria evitar de fazer. Mas a gente não sabe. Mas nós temos a palavra de Deus, que está sempre nos advertindo a valorizar a nossa vida. Tiago chega a dizer, queridos, que a nossa vida nessa terra é como uma fumaça que se esvai. É como uma fumaça. Ela vai sumindo, sumindo, sumiu. É assim a nossa vida. Sabe o que é importante? É aquilo que é eterno. Valorize a sua vida, querido. Valorize a sua casa. Valorize o seu tempo. Quantos anos você tem? Pois é. Você acha que você vai ter essa idade para sempre? Quantos anos você tem e há quanto tempo talvez você vem ouvindo uma palavra como essa? Há quanto tempo será você tem ouvido do Senhor para você se organizar melhor? Há quanto tempo? Há quanto tempo talvez Deus tenha usado pessoas para falar com você? A gente precisa aprender a contar os nossos dias, a valorizar os nossos dias para que possamos alcançar o coração sábio. Pastor, o que tem isso a ver com o culto da família? Tudo a ver, queridos. Eu vou repetir o que eu falei no início da mensagem. Os maiores prejudicados por conta dessa correria e desse ativismo desenfreado de a gente ter que fazer tudo é o nosso corpo e a nossa família.
os maiores prejudicados por conta dessa correria da nossa vida são as pessoas que estão à nossa volta, que nos amam. A gente precisa parar algumas coisas, desabilitar algumas coisas, talvez recomeçar algumas coisas, para que a gente possa entender o valor da vida e do tempo que o Senhor tem nos dado. Para a gente terminar, volta para lá, por favor, para Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, no capítulo 3, para a gente terminar e orar. No versículo 1 que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui no capítulo 3, porém, no versículo 20, olha o que diz: todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Versículo 22. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Boa pergunta, né? Quem vai fazer a gente voltar para ver o que aconteceu depois que a gente foi recolhido? Ou seja, pouco importa. Pouco importa. Olha o fim do homem, é o pó. É claro que nós sabemos que o nosso fim não é esse, né? Nós somos eternos no Senhor, mas você entendeu o recado aqui de Deus. Está falando da nossa carne. O fim é esse, de todo ser humano, no sentido natural. E aí a gente termina, queridos, no versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado.